antes de entrar na mensagem, nós estávamos nessa cruzada lá na Argentina, passamos aí a semana inteira, né, conectando com os pastores, e eu queria só trazer um update, porque eu creio que isso aqui é algo que se conecta diretamente conosco como igreja. Então, nós somos uma igreja, Caminho Santo, vem de Isaías 35, tem a ver com cura, libertação, restauração, tem a ver com esse lugar de restauração, né? E nós cremos que Deus vai se mover de maneira poderosa dessa forma através da nossa igreja também. Quem foi para o nosso processo de membresia sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente fala sobre levar realmente restauração, reconciliação, cura interior e libertação para as pessoas, né? E o processo daquilo que o ministério do Carlos Anacondia faz há 40 anos é exatamente isso. Eles fazem cruzadas de milagres na Argentina, na verdade nas nações. Eles já viajaram as nações levando essas cruzadas, e eles vão para evangelizar os perdidos, para resgatar os que estavam desviados, para levar cura e libertação para o povo de Deus. E assim, é impressionante a quantidade de pessoas que estão ali sendo ministradas diariamente, né? São milhares que vão para a cruzada e centenas que vão sendo ministradas. E é lindo ver o mover de Deus, né? Eu estava conversando com o Conrado, que é o jovem que abriu as portas para nós nessa cruzada. É um jovem que a gente se conectou ano passado, ele tem muito contato com o ministério do Anacondia lá, né? E ele falou assim: isso daqui, pastor, isso daqui é o reino de Deus tocando a terra de uma forma muito poderosa. E eu fiquei pensando sobre essa frase que ele falou, porque realmente é isso. Uma das parcelas do reino é levar libertação, né? Quando a gente vê lá na grande comissão, quando a gente vê Jesus falando que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem. Qual é o primeiro sinal que ele dá? Obrigado, Wesley, você leu a Bíblia, né? Em meu nome echarão, tá certo? Aí, echarão demônios, vão expulsar demônios. E às vezes a gente fica meio distante daquilo que é realmente pessoas que estão conectadas a espíritos demoníacos que precisam de uma libertação. Enfim, é tão poderoso aquilo que está acontecendo, e não só a questão de manifestação, porque assim, foram centenas de pessoas que passaram ali, que estavam literalmente endemoniadas. Elas vinham para aquela tenda, assim, possuídas, e aí a equipe sentava. Chegou uma hora que eles colocavam dentro da tenda todas as pessoas que estavam ali, que elas precisavam também de cura interior, né? Tinham pessoas que entravam andando, outras entravam carregadas, para você entender como é que era a dinâmica. E aí, na tenda, tem as duplas para ministrar, de um lado o homem e do lado a mulher. E na hora que eles começam, então, a fazer o apelo, né, eles chamam de tomar a autoridade. Quando eles tomam a autoridade, eles começam, então, a repreender todo o ataque do inferno. As pessoas começam a manifestar, elas começam a ter alguma questão, e aí precisam levar elas para dentro dessa tenda, que é onde acontece efetivamente a ministração individual. E quando chega, eles vão dividindo homens e mulheres e tal, mas chega uma hora que o Felipe estava lá, ele viu, o Thales também estava lá, né? Chega uma hora que assim, já não tem mais aonde colocar gente, porque todos os ministradores estão ocupados. E aí o que eles fazem? Eles vão colocando mais algumas cadeiras, e eles vão colocando as pessoas endemoniadas, literalmente assim na fila de espera, porque não tem gente para ministrar. E estão ministrando um monte de gente, e aí a gente não estava lá para ministrar, né? A gente estava lá para conhecer e conectar. E aí, de repente, eles vão colocando as pessoas tudo endemoniadas, assim, sentadas na cadeira, a galera tudo agarrando na cadeira. Tipo assim, espera um minutinho que daqui a pouco você vai ali ser liberto. É uma sensação até de falar assim, gente, nós precisamos abraçar um ministério de cura e libertação de uma maneira tão poderosa, porque as vidas estão precisando. Eles falam muito isso. Essa daqui é uma vida que está sofrendo. É uma vida que está precisando do amor poderoso de Deus invadindo ela de uma forma de libertação, né? E isso para mim foi um despertar muito grande do tipo, nós precisamos nos envolver com cura e libertação. Isso é parcela poderosa do reino de Deus, né? Nós somos uma igreja que vamos nos envolver cada vez mais com isso, mas não é só para as pessoas mais velhas, não é só para as pessoas que já têm, ou então para as mulheres, a gente via muitas mulheres, né? Mas assim, é para os jovens também, é para todas as idades. Você que é cristão, você tem que se envolver e se conectar, e estar disponível para que o reino de Deus venha a ser, então,
liberar através da tua vida, e se a vida estiver precisando de uma libertação, que seja, se for uma cura interior, que seja, se for um abraço, que seja, porque pessoas estão sofrendo e elas precisam ter encontros poderosos com o amor de Deus. Sabe, a gente via isso dia após dia naquela cruzada, sem contar que a Argentina foi um país, né? Na verdade é um país que, por muitos anos, desde a década de 80, alguns moveres de avivamento aconteceram na nação. Se você já estudou um pouco sobre avivamento, você deve ter lido sobre alguns moveres que aconteceram. E a gente teve uma conexão em Rosário, que é uma cidade a 300 quilômetros de Buenos Aires, onde a gente estava, e a gente simplesmente apareceu a oportunidade de a gente ir para uma reunião de pastores da cidade de Rosário, né? E aí eu falei para o pessoal da equipe, falei, cara, a gente vai para essa reunião porque as portas se abriram. E a gente não é pastor da cidade de Rosário, né? Então, acho que você já sabe disso. Mas Deus foi conectando e, de repente, um pastor de lá falou, cara, você não quer vir para uma reunião aqui? Eu falei, eu vou. Quem estava aqui quando eu falei dos Estados Unidos, quando eu fui pregar nos Estados Unidos? Lembra quando eu falei? Que eu não queria fazer aquele esforço todo. Na hora que ele me convidou, eu falei, cara, eu não posso fazer e pensar do mesmo jeito que eu estava pensando aquela vez nos Estados Unidos. Que seja, então, eu vou. Rodamos 300 quilômetros, fomos lá, conectamos com os pastores, conversamos. Estávamos tentando entender o espanhol, porque era um espanhol bem arrastado. E a gente ficou lá e eu falei, cara, estou pegando alguma coisa no espírito que eu não sei o que é, porque você não estava lá essa hora, né? Cara, não dava para entender nada do que aquele pastor estava falando. E eu falei assim, eu estou pegando no espírito. Mas no final, falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu pego no espírito, então, porque não dava, nem o tradutor, o menino lá, o Rodrigo, o pastor Rodrigo, nem ele estava entendendo para me traduzir. De tão arrastado que era o espanhol do senhor lá que estava falando, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Terminou essa reunião, um dos pastores veio falar comigo, ele falou assim, que legal que você é do Brasil e tal, prazer. E ele falou assim, tivemos um grande mover de avivamento, onde 80% dessa cidade, que é a segunda maior cidade da Argentina, cidade de Rosário, 80% da cidade, na década de 90, era cristã. 80%. Hoje, 30 anos depois, é a cidade mais violenta da Argentina. E eu fiquei pensando, Deus, envia os teus anjos e me proteja nesse lugar, porque eu não vou nem entender. Se o cara vier me assaltar, eu vou falar, oi? Eu não estou nem entendendo o que os caras estão falando. Me protege nesse lugar. E aí, eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, o grande mover de Deus que passou não foi sucedido por um grande mover de discipulado. Então, muitas pessoas foram salvas, aquela geração encontrou Jesus, mas dali para frente não houve um processo de discipulado para que aquela geração permanecesse e a próxima geração também. Então, hoje, estima-se que 15% da nação argentina é evangélica, e estima-se que a maior porcentagem está ali na cidade de Rosário, que, assim, não é tanto perto do todo. Então, eu voltei de lá muito pensando, assim, uns 300 quilômetros de volta, dirigindo, eu fiquei pensando muito sobre essa questão da questão do discipulado nas nossas vidas, né? E a gente falou disso aqui na semana passada, a gente se aprofundou um pouco nisso, e eu queria muito encorajá-lo, sabe? A viver um processo de discipulado na tua vida. Abra o teu coração para o Senhor ministrar a tua vida, para que líderes falem sobre a tua vida, para que nós, como pastores e líderes aqui também, possamos ter acesso, porque o discipulado é o que faz sustentar o mover daquilo que Deus está construindo hoje na tua vida. Encontros poderosos com Deus precisam ser sucedidos de discipulado nas nossas vidas. Enfim, foi uma conexão muito interessante. Depois nós voltamos para lá mais 2 vezes. E eu falei porque eu não queria dirigir uma madrugada toda. Lembra quando eu fui para os Estados Unidos? Eu estava falando, eu não queria dirigir a madrugada toda. Então, pois é, a gente teve que dirigir 3 vezes para Rosário, ida e volta. Foram quase 2.000 quilômetros de estrada, indo e voltando. Porque a gente foi convidado para pregar numa igreja. A gente foi pregar, e aí o outro pastor convidou para pregar na outra igreja. A gente foi lá também. E, assim, Deus começou a colocar um amor por aquelas pessoas, né, por aquela nação. E quem sabe um dia a gente volta lá também para fazer um retiro de cura e libertação. Eles já estão pedindo um retiro de cura e libertação lá em Rosário. Quem está afim de ir para a Argentina? Então a gente vai levar. Eu falei para ele, eu falei para o pastor, pastor, tu queres uma campa? Eles falam uma campa. Tu queres uma campa? Eu vou trazer. Nem sei se é assim que fala, traer, né? Sei lá, enfim. Mas eu soltei meu portunhol. Eu vou trazer minha igreja.
Nosotros estaremos acá. E eu fui soltando lá meu portunhol. E ele ficava, isso aí, traz a tua igreja. Ele, né, sei lá, não sei o que passou pela cabeça dele em me convidar lá, mas eu senti que Deus estava conectando as nossas vidas. Então, se prepara, porque a gente vai fazer coisas aqui na região e a gente vai fazer coisas nas nações. Esteja preparado para isso também. Inclusive, faremos mais viagens para lá, se você queima no teu coração por conhecer sobre esse ministério. Depois você pode falar comigo. A gente vai ver quando tem as próximas datas e a gente vai beber da onde Deus está derramando, né? Esse pastor amigo meu falou, mas o que a gente vai fazer lá, Cezão? Eu falei, cara, Deus está derramando algo naquele lugar, a gente só vai colocar o nosso copo onde Ele está derramando, então vem comigo. E aí ele levou a taça dele e a gente voltou cheios daquilo que Deus fez e está fazendo e empolgados para tudo que Ele fará. Amém? Entrando então na mensagem de hoje, a gente está continuando aí com a nossa série Valores do Reino. Nós estamos no penúltimo final de semana. Semana que vem, quem falou Obrigado, Cíntia. Obrigado que você está empolgada com a série. Mas essa é a nossa penúltima semana. Semana que vem a gente vai ter o último domingo que a gente vai ministrar sobre os valores aqui da nossa igreja. E também eu queria que você entendesse que isso daqui não são todos os valores do reino, porque senão a gente não ficaria aqui o ano inteiro falando e não conseguiríamos falar tudo o necessário. Então a gente resumiu, condensou, que é muito conectado com aquilo que nós acreditamos como valores da nossa igreja. Quem lembra aí o que a gente já falou? Excelência, falamos. Generosidade, falamos. Discipulado, falamos. Biblicamente embasado ou embasamento bíblico. E hoje a gente vai entrar em mais 2 valores, tá bom? Nós acreditamos num dos valores do reino como sendo um reino multigeracional, tá bom? Quem aqui já ouviu falar de um Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Você já leu isso na Bíblia? Se você está no plano bíblico de leitura junto com a gente, você sabe que a gente já passou por isso. E várias vezes na palavra a gente vê Deus falando, né, conosco, as escrituras apontando para um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E toda vez que eu leio isso, algo me vem muito à mente, que é o fato de o que Deus começa numa geração, Ele quer que isso seja levado para a próxima geração, e que aquilo que foi feito na primeira e na segunda geração seja levado para a próxima geração ainda, que seria de Jacó. E aí depois, então, você vai levando de geração em geração, até chegarmos onde estamos. Se nós conhecemos histórias bíblicas, é porque essas histórias foram passadas de geração em geração, através da cultura judaica, através daquilo que foi feito no Antigo Testamento, né, que eles usavam a metodologia de contar histórias. Até Jesus fala várias parábolas para que seja assimilada aquelas verdades. Eu não sei qual é a ferramenta que Deus está colocando na tua mão, mas uma coisa eu te falo: nós somos chamados para vivermos um reino que é multigeracional. Ele não começou em você e eu creio que ele não vai terminar em você. Ele vai querer fazer através de você. Então, talvez ele começou aí na tua vida, na tua família, com algum avô. Quem tinha aí um avô que orava, uma avó que orava bastante por você, e você reconhece que você é fruto dessas orações aí? Quem tinha um tio, uma tia, um pai, uma mãe que orava por você? Tá. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, ó. Presta atenção. O reino de Deus é feito de relacionamentos. O relacionamento multigeracional, ele é muito importante para que a gente venha frutificar 100% daquilo que Deus tem para nós, né? Como família, como legado, como estrutura. Quem aqui veio para Jesus porque você estava andando pela rua e ouviu uma música e resolveu entrar naquele lugar, de repente você teve um encontro poderoso com Deus ali naquela igreja, naquele salão onde você passou? Teve alguém assim? Tá, aqui, uma pessoa. Quem aqui estava andando pela rua e de repente viu um outdoor bem bonito assim, olha, o Carlos Anacondia está pregando, né? Fulano de tal vai pregar, e aí você foi para aquela cruzada, ou você foi para aquele culto, você foi para aquela conferência, e aí você teve um encontro com Deus ali, você entregou tua vida para Jesus e você está aqui hoje. Teve alguém assim? Mais uma pessoa, tá? Então 2 pessoas. Quem aqui
estava em casa e de repente teve um sonho e Jesus apareceu para você e aí você entendeu que você deveria segui-lo. Teve alguém? Aqui, uma pessoa. Quem aqui... Deixa eu pensar uma outra forma. Quem aqui estava olhando o feed do Instagram, vendo vídeo de cachorros ou vídeo de comidas, né? E de repente você viu o vídeo de alguém, teve um encontro com Jesus e aí você decidiu procurar esse caminho, a verdade e a vida. Teve alguém? Ninguém. Deixa eu falar. Quem aqui conhece Jesus? Porque uma pessoa próxima de você, talvez um amigo, um parente, teu pai, tua mãe, teu tio, alguém próximo de você, viveu como Jesus ao teu lado, falou de Cristo e você está aqui hoje. Levanta a mão. Tá. Eu não quero dizer que as outras formas estão erradas, porque foi assim que você veio, foi assim que você veio, foi assim que você veio. Cada um tem uma história individual e é poderoso. Mas quando a gente faz essa pergunta, a gente vê que a maior parte das pessoas que conhecem Jesus, elas conhecem por meio de relacionamentos. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Não é verdade? Ele pode te encontrar num sonho. Glórias a Deus por isso. Ele pode te encontrar quando você está andando pela rua, Ele pode te encontrar no outdoor, Ele pode te encontrar de várias formas, mas presta atenção. Essas são formas que não dependem de nós para que elas venham a acontecer. Elas simplesmente acontecem. Você faz uma divulgação e de repente Deus usa aquilo para tocar uma vida. Jesus aparece num sonho e a gente está ouvindo relatos e relatos de muitos muçulmanos entregando a sua vida para Jesus porque eles estão tendo sonhos com Jesus. Muitas coisas, cara, Deus pode fazer de inúmeras formas. Mas uma forma muito forte que a gente pode estar envolvido de maneira direta é através dos relacionamentos. Então, eu queria te encorajar a entender o poder que há nesse legado multigeracional, nessa forma de agir de Deus de maneira multigeracional. Então, você pode impactar uma próxima geração. Você que é pai, você que é mãe, você impacta essa próxima geração, que são os teus filhos. Você que tem amigos, quem tem um amigo aí? Tá? Que bom que você tem um amigo. Você pode impactar esse amigo. Se você não tiver um amigo, vamos tomar um açaí essa semana. Tá bom? Me manda uma mensagem, a gente toma um açaí essa semana. A gente vai ali no Rondon rapidinho, a gente toma um açaí, a gente conversa. A gente pode ficar amigo. Mas assim, você tem amigos, você tem pessoas que trabalham com você e você pode impactar essas vidas de maneira multigeracional sem ter ideia daquilo que você está fazendo, do impacto que você está gerando. Por exemplo, eu gosto de contar a história de quando nós conhecemos Jesus, eu e a Pamela, que foi quando a Lara nasceu e a gente pensou, cara, o que a gente vai ensinar de Deus para essa criança? A gente não tinha resposta, porque a gente não sabia quem era Deus. E a gente começou então a pensar, como é que a gente vai encontrar Deus? Até que a gente então ligou para uma pessoa que a gente sabe que tinha Deus, que é a Wanda, e eu já contei aqui, ela já veio aqui também na igreja no comecinho, e eu falo assim, a Wanda, né, ela foi uma pessoa que orou pelas nossas vidas, eu te falo pela minha vida, por 17 anos, desde quando eu tinha 6 anos de idade, até quando eu fui encontrar Jesus com 23 anos de idade, essa mulher orou pela minha vida, até hoje ela ora pelas nossas vidas. E eu fico pensando, sabe, será que a gente consegue aguentar e perseverar, sabe, acreditando que aquilo que Deus falou quando você viu uma criancinha de 6 anos de idade, em algum momento de uma década, quase 2 décadas, vai se cumprir, lá com 23 anos de idade. Deus quer fazer de maneira multigeracional. Então, ela me encontrou quando eu era pequeno, ela me viu andando com Jesus quando eu já estava um pouco mais maduro, e hoje ela vira e fala assim, eu fico muito alegre em ver que aquilo que foi semeado e plantado na tua vida, hoje está na tua família, e vocês estão impactando as outras pessoas e ainda mais. Sabe, então, existe um fruto poderoso, né? Naquela semente que você nem sabe quantos frutos ela vai dar. Tem uma frase que fala, né? Você sabe quantas sementes tem numa maçã, mas você não sabe quantas maçãs estão dentro daquela semente. Porque quando ela frutificar, quando ela for plantada, quando ela então germinar e frutificar, você não tem noção de quantas vidas serão impactadas. Então, eu queria te encorajar a pensar de maneira multigeracional. E nós, como igreja, queremos ser uma igreja multigeracional.
né? Nós entendemos que Deus faz isso através das gerações. E quando eu falo multigeracional, nós vamos dar valor para aquelas crianças que estão ali naquela sala agora. Quem é pai e mãe aqui? Tá. Os teus filhos estão ali, ou talvez você trouxe teu sobrinho, né? Você trouxe alguém aí, tá lá, aquelas crianças estão lá. E o nosso objetivo não é que ali seja, as crianças vão brincar? Vão. Comprei um brinquedo lá na Argentina ainda, eu falei, tá aqui, ó, dá para as crianças, deixa elas brincar. Tem que brincar, tem que se divertir. Mas ali não é uma creche evangélica enquanto você está aqui para aprender alguma coisa do reino. Ali é um centro de treinamento de avivalistas. É diferente. É essa a mentalidade. Então nós vamos investir nas crianças, depositar sobre as crianças, sobre os pais. Nós vamos acreditar que aquela geração é uma geração que está sendo protegida, guardada e ensinada a viver os valores e os princípios do reino. Mas também, daqui a pouco, a gente vai começar a avançar e vai começar a ter também algumas reuniões para adolescentes, daqui a pouco, jovens, daqui a pouco, reuniões para a terceira idade. Por que não? Todos têm que ter o teu espaço para servir, todos têm que ter o teu espaço para congregar, né? Eu estava conversando com o Esdras saiu, né? Eu estava conversando com o Esdras, e a gente estava falando sobre essa questão de gerações, e a gente estava falando sobre o fato de que, muitas vezes, os jovens não se conectam com os mais velhos. Eu falei, caramba, cara, eu gosto tanto de conversar com o pessoal de mais idade, eu gosto tanto, né? Quando eu e a Pâmela, a gente chegou lá na Monte Sião, em 2010, a gente foi servir na cozinha e só tinham os senhores e senhoras japoneses. E a gente estava lá aprendendo a cortar a carne do yakisoba. Deixa eu te falar uma coisa, não é só você chegar no mercado e pedir a carne picadinha para fazer o yakisoba. Se você fizer isso, cara, você vai tomar uma bronca dos orientais, porque tem o ângulo correto da faca, tem a espessura correta da carne. E a gente foi ali, naquele lugar, achando que é só picar um monte de coisa. Não, tinha a forma que as coisas tinham que acontecer. E nós fomos, então, lapidados e ensinados por essa geração de senhores e senhoras que estavam ali ensinando a gente. Enquanto a gente cortava as coisas, a gente ia ouvindo as histórias, a gente ia ouvindo os testemunhos, eles conversavam com a gente, e a gente eu tinha 23, a Pâmela tinha 21, a gente não se encaixava muito no grupo de jovens da igreja, porque a gente já era casado com uma filha, e todos ainda estavam, sei lá, na faculdade, tipo, tinha uma certa distância, e o nosso grupo, era muito engraçado isso, né? Porque o nosso grupo não era junto com os, tipo assim, acabava o culto, a gente não ia comer hambúrguer depois do culto com os jovens da igreja. Quem já fez isso na igreja? Tá, não tem nada de errado, tá bom? Não é pecado, mas não era muito a nossa turma, porque a gente não se conectava, e aí, cara, a gente ficava conversando com os senhores e senhoras, e a gente foi criando afinidade. Eu ia para o café da manhã dos homens, aonde só tinha eu de jovem. Acho que o mais novo devia ter 65 anos. Sem brincadeira. E eu lá, meu bermudão jeans, minha correntona de prata, os meus anéis na mão. Minha esposa já me amou assim. E eu aparecia lá sem saber de nada. Mas foi no processo de contatos com gerações que eu fui sendo discipulado. Que a gente foi sendo discipulado. Que a gente foi aprendendo. Que a gente foi... Cara, não tem nada de errado com os jovens. O jovem tem que se divertir, tem que sair, tem que conectar, tem que fazer tudo isso. Mas saiba que se você também não abraça o legado da antiga geração, você perde muito daquilo que é precioso do reino. Você perde... A gente fala, cara, tantos ensinamentos preciosos que a gente aprendeu com aquela geração. E aí a pastora Sara mandou um áudio para a gente falando sobre o feedback dela aqui no culto e tal. E ela falou assim, nossa, nós e mais, eu e mais alguns, que eu já tenho certeza que são da faixa dos 70 para cima, sentimos muito a falta de vocês, porque a gente tinha esse relacionamento, sabe? A gente andava pelo culto, né? E, cara, a gente conversava com os mais velhos. Então eu quero te instigar, você que é mais jovem, que você se conecte com as gerações que estão acima de você, que você se conecte com as gerações que estão abaixo de você, porque Deus faz de maneira multigeracional. E não tem a ver só com aqueles que construíram algo antes, né, que deixaram um legado espiritual. Talvez é você simplesmente sentar com uma pessoa mais velha, de mais idade, e ouvi-la, conversar com ela. Você com certeza vai aprender e absorver muitas coisas, porque a gente, quando é mais novo, a gente acha que a gente já sabe tudo, né? E a gente começa a ver
Pede um conselho, fala assim, que conselho você me dá se você... Que conselho você daria se você tivesse hoje os teus 20 anos de idade? Ouve esse conselho. Que conselho você daria para você mesmo? Você que tem 30 hoje, que conselho você daria para você se você tivesse 20, se você tivesse 15? Né? Primeira coisa que eu falaria é, guarda dinheiro. Quem falaria isso para você mesmo? Se eu tivesse guardado um pouquinho do meu primeiro salário e constantemente até hoje, eu tenho certeza que alguns dos perrengues que eu já passei na vida, eu não precisaria ter passado. Mas meu pai falava e eu não escutava. Então, se conecte com as gerações. Olha o que Jesus fala, né? Deixe que as crianças venham até mim, por quê? Porque dela é o reino dos céus. Então, existe uma parcela que a gente precisa ter esse coração de criança. Um coração que confia, um coração que se entrega, um coração que brinca, se diverte com qualquer coisa. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato, a gente vai ficando mais exigente, a gente vai ficando mais crica, não é verdade? A gente vai pegando umas manias, quem sabe do que eu estou falando aí? Às vezes a gente tem que simplesmente voltar para esse Deus multigeracional e falar, Deus, me ajuda a ter um coração como um coração de criança, porque é esse coração que Jesus está falando, o reino é dessas crianças. Sabe, só que tem coisas na vida que você não pode ser uma criança, senão você vai ser um adulto criança. Quem já viu um adulto criança? Com 30 e tantos anos de idade, já terminou faculdade, já casou, e ainda passa a madrugada jogando videogame, em vez de estar trabalhando. Não tem nada de errado com videogame, tá? Eu tenho os meus joguinhos no celular também, né? Outro dia eu estava conversando com alguém, com o Thiago, eu falei, e aí Thiago, você joga Clash Royale? Aí a Diane pegou e falou, pastor, nem te falo. Aí eu, sério, que nível que você está? Qual é a torre do rei? Aí você vai falando umas bobagens. Mas assim, até parei de jogar recentemente esse joguinho aí, enfim, tem tanta coisa para fazer que agora não estou com tempo. Mas, não é que é errado, mas presta atenção, você não pode ser um adulto que não assume as responsabilidades de adulto. Tem hora que é hora de tomar leite, mas tem hora que é hora da gente comer picanha. Ou rodebife. Sabe, tem hora que é hora de você comer um alimento mais sólido. Tem hora que não dá mais para você ficar... até a tua postura. Sabe, você comunica o que através da tua postura? Se você é um adulto que, sim, só faz palhaçada, só faz brincadeira, nunca fala sério, nunca não sei... Você entende o que eu estou falando? Tipo, a gente precisa saber se comportar, precisamos ser como as crianças, mas também precisamos assumir a nossa idade e aonde nós estamos nesse lugar de Abraão, Isaac e Jacó. Qual que é o ponto que Deus está te colocando? Porque talvez Deus está te colocando como essa referência para a próxima geração. Deus está te colocando como aquele que está ouvindo da geração que veio antes. Ou Deus está te colocando no início de tudo e tudo bem, não importa. O que importa é, tenhamos um coração que se posiciona da maneira correta para a temporada que estamos vivendo. Né? Um andar com Deus, ele se move de forma geracional. E sempre há espaço para todos em uma família. Sabe, eu estava lendo a passagem de Jacó e Esaú, e Jacó e Esaú, quando eles vão se reconciliar, tem uma hora que Esaú fala assim, cara, vamos comigo e vamos adiante. E aí Jacó fala assim, peraí, deixa eu falar, eu vou ter que ir um pouco mais lento, porque senão a minha família, o meu gado e tudo que eu tenho, a gente não consegue andar na mesma velocidade que você. Sabe o que isso significa? Significa que às vezes a gente é obrigado a dar um passo, reduzir o passo, para a gente conseguir fazer com que todos cheguem junto. Eu não quero chegar na linha de chegada sozinho. Eu creio que caminho santo precisa viver junto. Então, se no dia da reunião de oração que nós tivemos aqui, por exemplo, você deixar de vir porque você não tem quem deixar teu filho, traga teu filho. Ah, mas a gente não vai ter aqui um espaço para as crianças, e a gente não teve um espaço para as crianças, mas cara, criança você dá um papel, uma caneta, e eles começam a jogar futebol, começam a rabiscar,
eles começam a se divertir, e no meio daquele ambiente de oração, começa a orar junto também, começa a se engajar, porque você não vai ficar só, toma aí um papel e caneta, toma aqui o tablet, toma aqui o celular, fica quieto que eu vou orar. Não, se divirta, brinca, mas brinca nesse ambiente onde agora vem cá, vamos orar também. E você vai absorvendo por osmose. Então precisa ter um espaço para todos. Numa reunião de oração de 2 horas, talvez você se canse, então por isso que a gente preparou umas cadeiras, porque talvez o teu vigor físico não é um vigor físico para ficar 2 horas de pé, não tem problema, venha, mas fica aqui sentado numa cadeira. É por isso que a gente faz o que a gente faz, e a gente talvez reduza a velocidade para que cheguemos todos juntos. Dá para entender isso que eu estou falando? E às vezes na nossa vida a gente só quer acelerar, 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 e quando você acelera demais, você passa por cima de muitas coisas. Né? Nós capota, mas não breca. Quem já ouviu essa frase? Não, nós vamos brecar e nós não vamos capotar. Amém? Nós vamos todos juntos. Tá? E é que nem quando você está em casa com uma criança. Você poderia fazer as coisas muito mais rápido sem a criança. Quem concorda comigo? Você ia fazer o bolo mais rápido, você ia tirar o lixo mais rápido, você ia cozinhar mais rápido, você ia tomar banho mais rápido, você ia fazer um monte de coisa mais rápido se você não tivesse aquela criança. Mas você pode optar em dar um tablet na mão dessa criança e falar assim, fica quieto, cala a boca aí, mexe nesse negócio, não me irrita, ou você pode trazer ela para perto e falar assim, vem cá, eu vou te ajudar, me ajuda. Aí ela pega a faca, e aí você vai ensinar ela a cortar as coisas com a faca. E ela vai cortar numa velocidade que não é a velocidade que você está acostumado. Mas você está ensinando uma criança a mexer numa faca, porque quando ela crescer, alguém vai ter que ensinar, senão ela vai ter que cortar o dedo sozinha para aprender. Mas você foi ensinando. E devagarzinho, e você ensina a bater o bolo, e aí bate o bolo e suja tudo, e agora limpa tudo, porque agora tem que botar o bolo, sabe? Então é um processo mais lento? Mas é um processo de construção, que a gente venha viver isso no reino de Deus, que a gente venha viver isso aqui como igreja, Caminho Santo, que a gente tenha espaço para que todos possam se conectar, porque eu creio que Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante também uma outra coisa, quando a gente fala de gerações, Provérbios 13, 22. Abra a tua Bíblia aí. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Eu acho muito interessante, porque aqui não é só uma herança, que eu diria, natural. Que você consiga deixar uma herança física, financeira, né, monetária, para os teus netos. Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas eu acho que mais do que uma herança que você vai colocar num testamento, é a herança espiritual que você vai deixar para as próximas gerações. Então, eu não sei se você é a tua primeira geração de cristãos aí na tua família. Quem é a primeira geração? Levanta a mão. Eu também sou a primeira geração. Eu olho para isso, eu sinto como se eu fosse a geração de Abraão, né? Aquele que é a primeira a ser despertada ali, a ser chamada. Quem aqui já é filho de alguém que era cristão, pastor e tudo mais, mas você já é a segunda geração? Tá. Então você pode se considerar, digamos aí nessa analogia, como se você fosse então a geração de Isaac. Quem aqui já é a terceira geração? Jacó, ou terceira ou mais. Tá. E aí você então se coloca nesse lugar de Jacó. Mas eu queria que você entendesse que o que você constrói hoje, você também está deixando agora e levando isso para a tua posteridade. O que você constrói hoje, você honra o legado daqueles que construíram antes de você espiritualmente na tua família, mas é a hora da gente fazer alguma coisa hoje, porque se a gente não fizer hoje, a gente não vai deixar a herança para os nossos netos. A herança espiritual que a gente recebeu, se é que você recebeu essa herança espiritual, você já está ali na segunda, terceira geração ou adiante, você então, se você não fizer nada hoje, você vai ser aquele que somente consome a herança e não deposita herança para as próximas gerações. Aquilo que a gente faz hoje na nossa vida vai repercutir no mundo espiritual para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também. Sabe, que a gente venha a ser então um exemplo de fé, um exemplo, né, de amor ao Senhor, que a gente venha construir um legado para as próximas gerações. A gente precisa viver uma vida
de fé sincera, e essa vida de fé sincera ela tem que estar baseada nas verdades bíblicas e na prática das verdades bíblicas. Tiago fala muito sobre isso, né? Nós não podemos então apenas sermos leitores da palavra, mas praticantes da palavra. Então, quando a gente vive uma vida de fé sincera, baseada nas verdades bíblicas e na prática dessas verdades, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja e fora dela, a gente está construindo então esses tijolinhos de legado espiritual na vida de cada um, que a gente venha viver verdadeiramente assim. É importante você entender que para que a transformação do mundo aconteça, a primeira área de atuação muito forte que a gente tem que começar a combater é dentro da nossa própria casa, na nossa própria família, né? Então, quando a gente cultiva algo poderoso em casa, isso gera transformação no mundo. Porque talvez vai demorar 5, 10, 15, 20 anos para os teus filhos continuarem crescendo para chegar a tomar a decisão de continuarem no caminho do Senhor. Mas o teu maior sucesso ministerial, profissional, não é se você, ou melhor, maior do que o teu sucesso profissional ou ministerial, é o teu sucesso com a tua família, aonde você realmente vê, e eu vi lá o Carlos Anacondia, todos os filhos dele, né, da sua esposa, estão no ministério. Estão engajados. Um é pastor da Hillsong de Buenos Aires. Os outros são evangelistas dentro do ministério, inclusive pregaram lá nas campanhas. Um outro está nos Estados Unidos, também no ministério. Sabe assim, não é só você pegar e falar assim, eu sou pastor, então você vai ser agora o filho do pastor, que um dia vai ser pastor. Tem algum filho de pastor aí? Tá. Às vezes cresce com esse estigma, né? Do filho do pastor. Eu falo para Lara, eu sei que você vai errar, filha, mas você não vai crescer com esse negócio de você é a filha do pastor, que você não vai errar, que você é perfeito. Você tem que ser o exemplo? Tem que ser o exemplo porque qualquer cristão tem que ser o exemplo. Não porque é a filha do pastor. E se você botar pressão nela, eu te pego no corredor depois. Mas você entende o que eu estou falando? Você tem que ser exemplo porque você é cristão, caramba. Né? Então, assim, essa questão de filho do pastor, talvez você nem vai seguir os passos dos teus pais, da tua mãe, sei lá, nem é isso que Deus tem para você. E se não for, que você venha viver 100% do que Deus tem para você. Porque às vezes você é um filho de pastor, uma filha de pastor, que de repente você é chamado para um ministério que não é atrás do púlpito, não é numa igreja efetivamente, assim como eu sou chamado para o ministério pastoral. Talvez você vai exercer o teu ministério lá no mercado de trabalho. Você vai levar o reino de Deus de outra forma, que eu não vou ter capacidade de alcançar. Então, assim, que a gente venha quebrar também alguns dos estereótipos que a gente vai construindo nessa coisa de filho de pastor, porque a próxima geração não tem que ser igual a essa geração. Não tem que ser igual. Tem que ser igual na doutrina, tem que ser igual na fé, tem que ser igual no amor a Deus, né, nos princípios da palavra, mas a atuação vai mudar. A forma de agir vai mudar. E se a gente não perceber, de repente, por exemplo, se Anacondia, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Um dos filhos dele não está no ministério dele, está no ministério da Hillsong. Ele é pastor num outro ministério. E se ele não entende que ele tem que liberar o filho para aquilo que Deus tem para fazer, ele vai ficar, não, mas eu construí esse negócio aqui, meu filho tem que estar aqui, são 40 anos de avivamento. Não, filho, vai, você tem que ir para lá, você está abençoado. E aí, o neto do Anacondia estava na cruzada, porque o pai estava lá, que é o filho do Anacondia. Deu para fazer a conta? Tá, então, o Anacondia, Abraão, entendam bem o exemplo que eu quero dar, né? Anacondia, Abraão, José Maria, que é o filho dele, Isaac, e aí estava o neto lá, Jacó. E o neto, ele estava com um brinco na orelha, ele estava com uma tatuagem no braço, e ele estava lá, envolvido na cruzada. Sabe, era um brinco que ele estava? Era um colar? O que ele tinha ali? Era um piercing? Era um brinco, né? Só para não falar errado aqui. Ele tinha uma tatuagem, né? Você não viu? Tinha, obrigado. Eu estava tendo uma visão. Mas aí, cara, sabe, a gente vendo aquilo, eu fiquei pensando, cara, o Anacondia é um senhorzinho desse tamanho, que ficou
grudado na grade, atrás do palco, o tempo todo, enquanto o filho dele, que é a segunda geração, estava pregando na cruzada. Ele podia ficar sentado lá na área lá que eles têm lá, que tem um café e uma água e uma cadeira de plástico para ele sentar. Esse daí é o luxo do Ministério Dona Conde. É uma cadeira de plástico, uma água e um café num lugarzinho para ele sentar. Mas não, o que ele fez? Ele ficou de pé, agarrado na grade, assim, com a cabeça baixa, intercedendo pelo filho, debaixo do palco, literalmente, debaixo do palco, enquanto o filho pregava. E o neto estava lá envolvido também, vendo as coisas acontecer, e eu não sei exatamente o que o neto estava fazendo, mas ele estava lá. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, cara, a gente precisa construir de uma forma que seja sustentável, de maneira multigeracional. Então, quando a gente começa na nossa casa, a gente vai ver transformação do mundo. Quando a gente começa em nós, a gente vai começar a ver, então, através de nós. Quer mudar o mundo? Comece pela tua casa. Comece pela tua vida. Se você ainda não é casado, né? Comece pela tua vida. Jovens que ainda não se casaram, quer mudar o mundo? Arruma a tua cama. Antes de você sair para estudar, trabalhar, fazer qualquer coisa, arruma a tua cama. Chega na tua casa, quer ver avivamento acontecer? Quem aqui ainda mora com os pais e mães? Levanta a mão. Tá bom. Eu vou te dar um conselho. Chega na tua casa e fala assim: pai, mãe, deixa que esse mês eu vou pagar a conta de água. Deixa que esse mês eu vou pagar a conta de internet. Fica todo mundo sentado que hoje eu vou lavar a louça. Se ninguém vai precisar lavar a louça, não. Começa a fazer através das tuas atitudes, porque a gente está falando, não, eu quero ganhar o mundo, eu quero ir para as nações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Mas aquilo que Deus está confiando aqui do nosso lado, a gente não está sendo fiel e bom mordomo. A gente falou de mordomia. Então que a gente venha, né, começar por nós, para depois Deus fazer através de nós. Começar na nossa casa, para depois para Deus fazer também nas ruas. Sabe, um outro ponto importante sobre essa questão de família, existe uma pauta hoje em dia muito clara para a destruição do conceito de família. É uma pauta hoje que está muito sendo difundida e a gente precisa ser exemplos de família saudável. Porque, por exemplo, se você pegar índices de divórcio dentro da igreja e fora da igreja, eles são praticamente os mesmos. Então, que diferença faz? Você entende o que eu estou falando? Se a gente não viver verdadeiramente o que a gente prega e o que a gente acredita na palavra, a gente vai ficar só no debate do blá, blá, blá. E posso te falar, para construir narrativa, o diabo está melhor do que a gente hoje. Então que a gente venha combater com as nossas ações, que a gente venha combater com a nossa vida de fé, que a gente venha combater com as nossas verdades sendo vividas e não somente faladas. Porque no debate da fala com o diabo, é aquilo que eu falei. Quem lembra aqui quando eu falei, né? O diabo chegou para tentar Jesus. E aí ele fala assim, mas está escrito o quê? E aí o diabo fala, mas está escrito que? E aí depois o diabo fala, não, mas está escrito que? E de repente você já se perdeu nessa. Você fala, é isso mesmo. Acho que o terceiro que você já falou, é isso. E aí você cai. E aí Jesus vai e debate de novo, A pergunta é, até quanto você consegue trocar com o diabo nesse ringue do debate da narrativa? Se você não tiver a palavra dentro de você, você não vai aguentar. E daqui a pouco você vai falar, é isso mesmo. No segundo que, você já cai. Então, que a gente venha aprender a não só ter uma boa narrativa, que a gente venha viver de verdade aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente crê. Porque contra fatos, muito bom. Então, eu acho inadmissível a gente ter o índice de divórcio praticamente igual dentro e fora da igreja. Você não fica inconformado com isso? Então você que é casado, você vai ter que andar uma segunda milha antes de pensar no divórcio. Você vai ter que andar a 27ª milha antes de pensar no divórcio. Você vai ter que aprender a lidar com o perdão. Eu te falo, tem processos de restauração de casamentos que eles são assim lindos. A gente acompanhou alguns casais que viveram um processo de restauração por N situações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se um não quiser, você ouviu aquela frase que fala assim, quando um não quer, dois não briga? Então, quando um não quer, os dois divorciam. Por quê? Porque se um não quiser a restauração
Independente do lado que for, da causa que for, independente do que acontecer na vida, sabe? Independente de quem brigou, quem bateu, quem traiu, quem fez o que tinha que fazer, se não tiver, ou melhor, se tiver um lado que não quer, o processo trava. Então, sabe, que a gente venha verdadeiramente viver o reino de Deus nas nossas famílias, porque contra fatos não há argumentos, que a gente venha ter então uma família saudável. Um jovem que é muito inteligente, professor de história, pregador, pastor, estava conversando com um amigo dele que é ateu, e o amigo dele também, que era professor e tal, falou assim: cara, eu não sei como é que você é um cara tão inteligente e você acredita nessas coisas, né? O ateu falando para esse pastor: se você é tão inteligente, como é que você acredita, cara, nessas histórias, nessas coisas? Aí ele falou assim: cara, bom assunto isso daqui, vamos falar um negócio. Eu creio num Deus que transforma vidas. Ele: não, Deus não faz nada porque nem tem Deus e tal. E começou a falar. Ele falou: então tá bom, me fala uma pessoa que virou ateu e que teve o casamento restaurado. Porque se você quiser, eu te trago aqui dezenas de pessoas que conheceram Jesus e de alguma forma então seus casamentos foram restaurados. Aí ele começa a debater: me traz aqui um ateu que estava viciado em crack e depois de virar, ou melhor, uma pessoa que estava viciada em crack, depois de virar ateu, parou de usar crack. E aí então ele falou: eu consigo te trazer aqui centenas de pessoas que conheceram Jesus e que hoje estão libertas desse vício. E ele começa a dar exemplos do quanto Deus tem transformado as vidas. E sabe de uma coisa? Eu penso que a gente não pode ser cristãos confessionais, mas não cristãos que vivem a verdade do reino. Você entende? Só confessa, só fala: não, eu sou cristão, vou na igreja. Onde você vai? Vou no caminho santo. Ah, tá, mas e aí? E o fruto prático da tua vida? Aquele fruto que permaneça. Você entende? E muito disso vai ser lapidado nesse contexto multigeracional. Sabe? Então, que a gente não venha a ser só um cristão confessional, que a gente venha a ser um cristão, eu vou achar uma palavra boa para isso ainda. É para rimar aqui na frase, a gente fazer um post. Juliana, depois anota aí para a gente fazer um post. Não seja um cristão apenas confessional. Seja um cristão multigeracional. 1 Timóteo 3, 5. Se você quiser trocar a bateria, agora é a hora. Eu tomo mais um gole aqui, ó. Piada de quem estava domingo passado. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? E eu acho muito interessante essa questão, porque, deixa eu falar uma coisa. A gente precisa primeiro governar, né, o nosso lar, para depois começar a se envolver ainda mais nas coisas que estão relacionadas ao reino de Deus no âmbito igreja, corpo de Cristo. Paulo também faz uma lista daqueles que, quais são os critérios, né, daqueles que devem, os critérios que devem ser seguidos para aqueles que querem servir, né, fala dos presbíteros e vai falando uma série de coisas. E não como uma lista de regras de coisas a serem cumpridas, né, de um alvo a ser atingido para que você alcance então aquele patamar e seja promovido a algo. Não, é porque verdadeiramente a gente precisa cuidar primeiro daquilo que está sob a nossa responsabilidade direta, para depois a gente então se entregar ainda mais e dar um passo maior para aquilo que Deus está confiando agora, que é o corpo de Cristo, porque Ele também está preocupado com os filhos dele que você vai cuidar ali. Ele te dá uma pequena porção para que você seja fiel, para que depois então sobre o muito Ele venha te colocar. Imagine que a tua casa é uma célula do corpo de Cristo, né? E a tua igreja, a tua liderança na igreja vai ser então algumas células dentro desse corpo de Cristo. E a gente precisa entender que a nossa fidelidade no nosso lar vai abrir portas para a gente colocar a mão naquilo que Deus está colocando diante de nós, dentro da igreja.
Então, família é uma forma que Deus escolheu para governar. Olha como é que ele faz, né? O começo de tudo. Inclusive, se você quiser ver depois o meu TCC da minha faculdade, eu falei um pouco disso. Há 7 anos atrás, eu me formei na faculdade de teologia e eu fiz um TCC falando de família, o governo de Deus, né? Bom, tem alguns exemplos que eu não usaria hoje naquele texto, alguns autores que eu não colocaria naquele texto hoje com um pouco mais de conhecimento, mas você fica à vontade para ler se você quiser e procurar. E eu falei sobre exatamente a forma que a Trindade se relaciona nesse processo de honra mútua, né? A forma como a Trindade ela se conecta, onde desde o início existe essa honra entre os três, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai chamando Jesus de Filho amado ali no momento do batismo. Tem vários exemplos que a gente poderia pegar, mas é muito nítido e claro a gente vê que existe uma honra na Trindade, que a gente venha também viver esse processo de honra por onde a gente passar. Que comece na nossa casa, passe pela igreja e que vá por cada área da tua vida por onde você for. Sabe, quando a gente fala de honra, a gente fala muito também da questão do primeiro mandamento com promessa. Quem foi para a escola bíblica dominical aí? Vamos lá, quem foi? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe. Qual que é a promessa? Para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Eu não sei o quanto você quer viver, mas da honra procede vida. Então, honre, né, teu pai e tua mãe. Tem a ver com essa questão geracional, família. Honre a Deus. Honre as pessoas ao teu redor. E honrar as pessoas, eu sou muito grato pelo presente que vocês me deram, nem sei onde está, espero que tenham guardado, né? Preciso usá-lo. Muito obrigado. E é muito legal, só que a honra não é só para cima. Presta atenção, se você só honra o teu pastor, você não está honrando, você está bajulando. A gente precisa honrar, né? Todos, a gente tem que honrar, sabe? A equipe que chega aqui 2 horas da tarde, para que esse culto possa acontecer. Será que você pode... Quem é a equipe aqui de som ali? Ó? Levanta a mão ali. Ó. Vamos dar uma salva de palmas e agradecer a vida deles. A gente tem que honrar os músicos que ensaiam durante a semana, não é verdade? E eu estou lá no grupo, eu vejo que nem sempre é fácil conciliar a agenda de todo mundo para conseguir ensaiar, não é verdade? E é aquela coisa toda. Então, sabe, a gente honra a vida de vocês. Quem aqui pode agradecer pela vida dos músicos que estão servindo? Pode dizer. A galera do apoio. Cadê a galera do apoio, da logística, a galera da recepção, a galera do multimídia, da comunicação? As crianças, sabe, deixa eu falar uma coisa, vai lá hoje, na hora que acabar o culto, chega lá para a equipe que está com as crianças hoje lá e fala assim, olha, eu só quero te agradecer porque você está formando a próxima geração. Talvez nem é teu filho, nem é tua filha, só chega e agradece, você vai ver como a honra começa a gerar vida. Chega ali na loja no final e fala, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu quero só honrar a tua vida, porque, cara, você carrega esses livros, você traz esses livros, você leva esses livros para tua casa, você nem sabia disso, mas agora eu estou te falando, então você vai saber. Ele leva os livros para casa, traz os livros de volta, na segunda-feira ele me manda a planilha do que vendeu, do que não vendeu, do que tem que comprar, do que não tem que comprar, sabe? Tipo, é trabalho, e a gente precisa olhar e começar a reconhecer e agradecer. Sabe, e eu queria que isso partisse da igreja, o reconhecimento. Eu reconheço porque eu fui pastor de voluntários por muitos anos lá em São Paulo, e assim, eu sei o quanto que é isso, porque eu estava com a mão na massa também, e aqui a gente está com a mão na massa também, bota as coisas, vai acabar o culto, sabe, em vez de você só pegar as tuas coisas e ir embora, deixa eu te falar, honra a vida dos músicos e ajuda ele a guardar esse monte de coisa aqui, que eu nem sei o que é e aonde que põe, mas aí você fala assim, cara, o que eu posso fazer por você? Você entende? Sabe, tem coisas que a gente começa a viver. Você vê uma pessoa carregando uma mala, uma mochila, uma senhora, sabe? Pega a mochila e fala, não, deixa que eu levo para a senhora, deixa que eu levo até o carro, ajuda uma idosa a atravessar a rua, sei lá, faz alguma coisa, mas começa a viver uma cultura de honra, não somente para aqueles que podem te dar algo em troca, mas viva uma cultura de honra para cima, para os lados e para baixo, sabe? Que a gente realmente venha honrar, por exemplo, as vidas, porque elas simplesmente são vidas, filhas de Deus.
filhos e filhas amadas de Deus. Sabe, enxergar isso nas pessoas vai fazer a gente chegá-las de outro modo. Então que a gente venha praticar e exercitar isso de verdade nas nossas vidas, né? Quando a gente fala sobre honrar a Deus, honrar as pessoas e honrar o legado, que você honre o legado espiritual, o legado familiar e aquilo que você carrega. Eu tenho certeza, Deus depositou coisas preciosas sobre você, para você derramar sobre as próximas gerações. Talvez você se sente capaz, você se sente tímido, você se sente impotente, mas sabe de uma coisa? Dá vazão para aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque se você ficar sempre tímido nesse lugar de tipo, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, deixa eu te falar, você vai morrer falando, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu também não sou capaz de todas as coisas, mas uma coisa eu faço, eu me levanto e eu dou o cara a tapa. Deus, o senhor falou para ir para Jundiaí, a gente vai para Jundiaí. Aonde eu vou morar? Não sei. Não tem casa? Vamos então, todo dia, durante o mês de fevereiro inteiro, desde manhã, 5 horas da manhã, pegar a estrada e ir para Jundiaí, porque minha filha já está estudando em Jundiaí. Vai ter que ser assim? Então vamos embora, vamos dormir pouco. Quando morrer, a gente descansa, sei lá. Sabe, mas vamos, tem que fazer, tem que fazer. Sabe, tem coisas que às vezes a gente fica, não, mas quando tudo se encaixar. Eu estava falando com a minha esposa, eu falei, poxa, a gente nem vendeu o apartamento, a gente já mudou para Jundiaí, a gente está vendendo um apartamento em São Paulo. Inclusive, se você conhecer alguém que está precisando comprar um apartamento na região do Morumbi, Zona Sul, 84 metros quadrados, com quadra de tênis, pet place, piscina, sauna, academia, 2 quartos com possibilidade de se tornar um 3º quarto, tá bom? Varanda gourmet, você pode falar comigo que eu tenho uma boa oportunidade para essa pessoa. Quem sabe você que está acompanhando agora no YouTube, hein? Apartamento ungido, presença de Deus, muita coisa lá. Vai saber, né? Manda uma mensagem aí no YouTube que a gente fala com você. É interessante a gente pensar nisso porque, sabe, a gente estava conversando e eu falei, cara, a gente precisa dar um passo de fé, porque se Deus mandou, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. O apartamento está lá ainda, mas daqui a pouco vai acontecer, não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. E se der errado? Cara, existe a margem de dar errado? Existe a margem de dar errado, mas assim, eu confio que Deus vai fazer alguma coisa. E se eu ficar travado, parado, eu ia estar em São Paulo até agora. Você entendeu? Se eu tivesse pensado 5 vezes antes de ir para a Argentina, eu não teria rodado 2.000 quilômetros para ir pregar, para ir fazer, para ir conectar. Essa noite a gente foi dormir 3 horas da manhã, acordamos às 6, pegamos o avião, viemos para cá, cheguei em casa, tomei um banho, almocei e vim para cá. Você pensa que eu estou tomando água? Eu não estou tomando água, eu estou tomando Red Bull hoje. Você entende? Então assim, eu falei para minha esposa, eu queria dormir. Mas eu não posso só ir dormir. Porque tem coisa para fazer. Tem uma palavra para pregar. Tem uma série para comunicar. Tem uma igreja que está esperando. Então assim, a gente precisa dar a cara a tapa e fazer o que precisa ser feito. Fala comigo, eu vou me levantar e fazer alguma coisa. Eu vou honrar o meu legado familiar e espiritual. Vou honrar a Deus e honrar as pessoas, e eu vou botar a mão na massa, em nome de Jesus. Sabe, e continuando com isso, amor a Deus e amor ao próximo, e sabe, se você realmente busca a Deus, presta atenção, se você verdadeiramente busca a Deus, você vai amar ainda mais o próximo. Se eu só consigo, se nos encontros com Deus eu começo a amar a mim, obviamente, não colocando foco em você, porque aí você vai se tornar humanista, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Mas se você começa a se amar mais, se você começa a realmente se conhecer mais e conhecer mais daquilo que Deus quer fazer em você, através de você, de onde Ele tirou, para onde Ele quer te levar, se você começa a se entregar nesse processo de intimidade com Deus, e aí a partir disso você começa a se amar 20%, digamos assim, você consegue amar o próximo quanto agora? 20%. E aí você vai indo de glória em glória, de encontros em encontros. Deixa eu falar, encontros com Deus são importantes, eles precisam gerar transformação em nós, mas mais importante do que você cair no chão e ficar estribuchando é o que você vai fazer quando você levantar daquele estribuchar do chão. Porque senão Heidi Baker não teria ido para a África fazer o que ela fez depois de quase 7 dias lá sem conseguir levantar. Sabe, tantas pessoas que foram para o avivamento de Toronto, no Canadá, e saíram para fazer grandes coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Não olhe só para os ministérios grandes como a única inspiração que você tem para a tua vida, porque talvez a África que Deus tem para você é o teu pai ou a tua mãe.
é o teu tio, é o teu parente, é o teu vizinho, é o teu próximo ali, que é literalmente próximo. Deus vai chamar uns para a África, outros para a Ásia, outros para a Europa, outros para Jundiaí, mas de repente Deus está te chamando, não é para a África, não é para a Ásia, não é para a Europa, Ele está te chamando ali, para aquele teu colega de trabalho. Será que você consegue ser fiel com isso, com a mesma alegria de coração que se fosse multidões e estádios cheios? Que a gente venha manter o nosso coração nessa uma vida. Se for uma vida, Deus, valeu a pena. Se for uma pessoa, valeu a pena. E aí, quanto mais você se encontra com Deus, mais você é transformado, ou deveria ser transformado. Esse processo de jejum agora serão momentos de encontros com Deus, que nós venhamos nos aprofundar em intimidade com o Senhor, e que a gente venha então ser transformados, lapidados nesse processo. Você vai se conhecer mais, porque Deus vai começar a tirar escamas dos teus olhos, você vai começar a ver outras coisas em você, você vai começar a deixar Deus trabalhar em você ainda mais, e aí você vai poder derramar mais desse amor ainda para o próximo. Sabe, é importante você entender que hoje pessoas estão falando, meu corpo, minhas regras, já ouviu isso? Tá bom, a gente tem a mentalidade do quê? Meu corpo é templo do Espírito Santo. O que isso tem a ver com você amar as pessoas? Você amar as pessoas não é você só aceitar tudo que elas vão falar para você, porque o amor, ele confronta. O amor, ele corrige. O amor, ele ensina. Pastor, você está falando então que lá no meu trabalho eu vou ter que chegar e vou ter que começar a corrigir todo mundo que está falando diferente do que eu estou pensando? Não, estou falando que você vai ter que ter a habilidade e a abertura para saber qual é o momento certo de você falar de Jesus para aquela vida. Porque não adianta você chegar falando assim, não, o que você está fazendo é errado. O que você está falando é errado. E você vai entrar num debate de discussão de narrativa novamente, sendo que você e essa pessoa não partem do mesmo princípio. A gente vai ensinar e vai confrontar os cristãos em amor, porque o confronto em amor aponta para a redenção. Lembra que eu falei isso? Quem anotou? 3 pessoas anotaram. Tá bom, eu vou te dar a oportunidade de anotar. O amor, o confronto em amor é um confronto que aponta para a redenção. Mas você confronta aquelas pessoas que te dão abertura para o confronto. Você confronta as pessoas que caminham na mesma visão que você, que partem do mesmo princípio. Senão você vai ficar simplesmente numa discussão e numa guerra de narrativas. Então, amor talvez vai ser acompanhado de um confronto, mas saiba o momento certo de confrontar. Saiba o momento certo de corrigir. Saiba o momento certo de exortar. 1 Coríntios 13, né? Gente, o amor, você pode fazer muita coisa. Se não tiver o amor, de nada vale. Né? Então, amar as pessoas não significa colocá-las acima de tudo, porque Deus é acima de tudo e de todos, mas sim ajudá-las a viver uma vida de transformação. E talvez isso vai levar um pouco de tempo. Quando a gente fala de amar as pessoas, a gente vê Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Qual que é a resposta? Sim, Senhor. Aí depois ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele pergunta: você me ama? Apacenta a minha ovelha. É interessante esse processo, porque amor tem a ver com cuidado. Você quer amar o próximo? Cuida do próximo. Serve o próximo. Talvez você vai ser uma Wanda na vida de um César, que vai levar 17 anos para essa pessoa encontrar Jesus. Eu não sei qual que vai ser a história que Deus vai construir, mas eu creio que Ele vai construir. Sabe, amar é você cuidar. Quem são as pessoas que Deus está confiando na tua mão hoje para você cuidar? Talvez seja uma criança, um filho que está crescendo, talvez seja uma pessoa mais velha que você hoje precisa cuidar, daquele que um dia cuidou de você. Eu não sei qual é a forma de cuidado, qual é a forma de trabalho, mas a expressão de amor vai começar a liberar o reino de Deus, e você vai começar a ter encontros ainda maiores com aquele que liberou o amor maior sobre a tua vida. Sabe, a minha oração é para que nós, como Caminho Santo, nós sejamos uma igreja que realmente vamos amar as pessoas. Deus não nos deu um espírito de covardia. Se Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia.
E aí ele continua: um espírito de amor, poder e equilíbrio. E esse amor que ele fala em 2 Timóteo 1,7 é o amor ágape. Então presta atenção, você não consegue amar as pessoas com amor ágape, porque esse é o amor de Deus, sabe? É o amor que a gente não consegue acessar se não for por meio do Espírito Santo. E é o amor ágape que faz ele enviar Jesus sobre as nossas vidas. Tem um amor filéu, tem um amor eros, tem várias definições de amor, mas o amor ágape é o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, que não é covarde, que é ousado, que está dentro de você, quer liberar esse amor ágape através de você para as pessoas ao teu redor. Tem a segunda palavra é poder, que é dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. É o Espírito Santo querendo sair de dentro de você para alcançar as vidas, e através de sinais, maravilhas, de palavras de conhecimento, os dons, a gente vai falar disso semana que vem, do sobrenatural. Mas assim, é o Espírito Santo fazendo, porque não é a tua condição natural, assim como não é o teu amor natural que pode fazer alguma coisa, mas o amor ágape não é a tua unção natural, né? O teu lado físico, fisiológico, mas sim dunamis através de você, poder explosivo do Espírito Santo através de você. E aí ele termina esse versículo falando mente sã ou equilíbrio, que significa o quê? Fazer as coisas na hora certa, porque a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. Deus vai te dar sabedoria de como você vai conduzir essa questão de amor ao próximo, sabedoria de como conduzir as coisas de maneira multigeracional na tua família, o teu legado espiritual e todas as coisas. Então que 2 Timóteo 1,7 venha a ser verdade nas nossas vidas. Eu oro agora sobre nós como igreja Caminho Santo, para que você se encha de ousadia, porque o Espírito Santo que está dentro de você é um Espírito Santo de ousadia e não de covardia. Então que todo medo caia por terra, que toda ansiedade caia por terra, o medo talvez de errar, que seja removido da tua vida. Sabe, Ele quer reconstruir, Ele quer fazer uma nova história, Ele quer reescrever. Então dá vazão para um espírito de ousadia dentro de você. As mentiras que você acreditou, talvez você vai ter que começar a falar: eu rejeito essas mentiras. Os ataques que você sofreu, você vai ter que virar a página junto com Jesus e deixar Ele reescrever a tua história. Foi assim até aqui, mas daqui para frente vai ser diferente. Tantas coisas que a gente vive na nossa geração de maneira multigeracional, Abraão, Isaac e Jacó, coisas que talvez você carrega dos teus antepassados, que você venha levar só aquilo que é de Cristo para a tua vida, aquilo que é do reino para a tua vida. Deixe as coisas que para trás ficam e avance para o alvo. Eu declaro isso sobre a tua vida, que você venha se mover nesse lugar de amor ágape. Dê vazão ao Espírito Santo através de você. Esse amor vai começar a tocar vidas e transformar corações. Peça para Deus sabedoria, discernimento, como fazer isso, porque não há um manual de descrição de como você vai fazer. Você sente e você faz. Você ouve a Deus e você executa. Ele fala e você obedece. E às vezes Ele vai pedir algumas coisas que não fazem sentido aos olhos humanos, mas Ele te pede e você só obedece. E eu oro para que nós, como igreja Caminho Santo, você que está aqui nos visitando, que cada um venha saber fazer a coisa certa na hora certa, que não venhamos queimar a largada e fazer a coisa certa na hora errada. Se você já cometeu esse erro, eu oro para que Deus venha recalcular a tua rota, porque Ele vai fazer isso. Ele vai cumprir com os planos e objetivos dEle para a tua vida. Oh Senhor, se move no nosso meio essa noite. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Coloca a mão no teu coração e repete comigo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor se move
de maneira multigeracional. Obrigado pelo legado que eu carrego e me ajuda a deixar um legado para as próximas gerações. Me ajuda, Senhor, a construir a minha vida de intimidade contigo, para que eu venha te encontrar ainda mais. Me ajuda, Senhor, a amar o próximo ainda mais. Eu dou liberdade ao Espírito Santo, com ousadia, para Ele se mover através de mim, com amor, poder e equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, que nessa semana nós venhamos ver testemunhos e mais testemunhos daquilo que o Senhor está construindo aqui, nessa pequena porção do reino chamada Caminho Santo, nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada um aqui. Eu os abençoo de volta para as tuas casas. Aqueles que vão pegar a estrada para voltar para casa, que você seja abençoado e guardado pelos anjos do Senhor. Você que vai também aqui na cidade mesmo, que você vá para a tua casa abençoado e guardado pelos anjos do Senhor. Que o sangue de Cristo esteja sobre você por todos os dias. É o que eu oro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.